Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional, que a gente faz por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 77. Glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos começar? Vocês estão bem? Tá todo mundo feliz? Joia? Não, vocês acordaram agora, tem que estar feliz. Toma um pouquinho de chá. Tá quente ainda, vamos esperar esfriar um pouquinho. Olha que eu coloquei umas pedrinhas de gelo ali, hein? Mas vai dar certo. Vamos lá? Vamos começar? Novo Testamento. Dia 77. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Como cristãos, precisamos fielmente aprender a verdade espiritual e traduzir esse aprendizado em prática, porque aquilo em que acreditamos determina a maneira como nos comportamos. Essa frase é muito forte. Aquilo que acreditamos determina a maneira pela qual nos comportamos. É boa. As últimas palavras de Pedro em sua segunda carta deixaram isso claro. Crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18. Jesus tinha dado a Pedro as chaves do reino, Mateus 16, 19, e aberto a porta da fé aos judeus e samaritanos, Atos 2, 8. Agora, chegara o momento de abrir a porta aos gentios, um passo radical para o judeu ortodoxo. Deus preparou Pedro para esse ministério e também preparou os gentios que receberiam o seu ministério. Pedro aprendeu com uma visão. Atos 10, do 9 ao 16. Do 9 ao 16, isso mesmo. Por volta do meio-dia, enquanto Pedro esperava uma refeição a ser preparada, Deus aproveitou esse momento de fome do apóstolo e lhes mostrou todo tipo de animal, réptil, pássaro e lhe ordenou: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata e come. Eu só vou parar um pouquinho para explicar para vocês. Essa é uma parte muito importante no Novo Testamento, porque Pedro não comia vários tipos de carne, e dali ele vai para uma casa para poder descansar com todo mundo, pregar, e ele vai descansar no andar de cima e ele vê um tapete descendo com todo tipo de animal, de réptil, de todo tipo. E aí o Espírito pergunta a ele: o que você está vendo? Aí ele diz: animais. E ali o Espírito diz: mata e come. E ele diz: não posso. Eu já me purifiquei, eu nunca comi coisa impura. E aí ele disse assim: o que você vai tornar impuro? Aquilo que eu já purifiquei. E ali ele pega e ele entende que o matar e comer da carne não é só matar e comer da carne, era que todo mundo precisava do evangelho. Ponto número 1. Ponto número 2, ali ele conhece Saulo, né? Vai conhecer Saulo, que vai virar Paulo. Depois ele vai para a casa de Cornélio. Várias coisas que vão acontecendo, sabe? Ali os caminhos vão se encontrando com Cornélio, com Saulo. É muito interessante, porque Cornélio, ele era, literalmente nesse texto, logo depois ele vai para a casa de Cornélio, que Cornélio ele era um homem, que ele era gentil, mas ele orava ao Deus verdadeiro. E ele jejuava ao Deus verdadeiro. E ele ofertava ao Deus verdadeiro. E ele era religioso, mas ele precisava conhecer Jesus. Então foi um ato bem espiritual que ele fez, o evangelho ser conhecido a Cornélio. Foi muito ao centurião, Cornélio ao centurião. Então assim, foi muito interessante essa parte,
porque quebrou duas coisas dentro do coração de Pedro. Primeiro, que o evangelho realmente tinha que ir para todo mundo, e segundo, que carne não pode ser objeto de idolatria. Duas coisas. Duas. Bom, continuemos. Então, esse texto ele é muito importante para o evangelho em Atos 10. Por volta do meio-dia, enquanto Pedro esperava uma refeição ser preparada, aí, tá vendo? Deus aproveitou esse momento de fome do apóstolo e lhe mostrou todo tipo de animal, réptil, pássaro, e ordenou-lhe: levanta, Pedro, mata e come. A resposta de Pedro nos choca: de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. É isso. Pedro tinha mantido uma casa Hasher todos os anos após a sua conversão e obedecido às leis mosaicas referentes à alimentação. Embora Jesus tivesse ensinado aos discípulos que todos os alimentos eram limpos, lá em Marcos 7, do 14 ao 23, se as pessoas tiverem dúvidas sobre qualquer tipo de comida, lê Marcos 7, lá está escrito isso. Ele também havia dito que outras ovelhas, que seriam nós, os gentios, que ele traria para o rebanho, João 10:16. A visão e a voz foram repetidas 3 vezes, mas Pedro era tão rígido com as suas convicções que se recusou a obedecer a Jesus após chamá-lo de Senhor. Podemos dizer não ou podemos dizer Senhor, mas podemos dizer não, Senhor. Nessa visão, Deus mostrou a Pedro que os gentios não são impuros diante de Deus e que os gentios não tinham de tornar-se judeus antes de poderem ser cristãos, porque eles achavam que os gentios, para se converter, tinham que passar aprender todas as leis mosaicas e depois serem cristãos. E aqui Deus está falando para ele: pode parar. É de gentil para cristão, é de mundo, de sujo, de secular para cristão. Esse texto é muito bom. Pedro aprendeu com uma visita, Atos 10, do 17 ao 48. O Senhor apresentou Pedro a uma comunidade gentia. E Pedro entendeu a mensagem. Deus me demonstrou que nenhum homem considere comum ou imundo. Nenhum homem eu posso considerar comum ou imundo. O Senhor não disse que os gentios para subirem mais alto e se tornarem judeus. Ele disse aos judeus que eram tão pecadores quanto os gentios, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus não faz acepção de pessoas, Deuteronômio 10:16 e 1 Pedro 1:17. Aquela congregação estava tão pronta para ouvir a palavra de Deus que Pedro nunca chegou a terminar o seu sermão. Quando ele disse dele, que seria Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 10:43. As pessoas acreditaram e foram salvas. Fim do sermão. O que podemos aprender com Pedro? Um Senhor bondoso, um soldado orando, uma congregação preparada e um pregador preparado. E a congregação inteira foi convertida. Jesus é o Senhor de tudo. Inicialmente, Pedro hesitou em visitar um lar gentil, mas Deus removeu esse preconceito desse apóstolo e lhe mostrou que ele poderia fazer se seu servo dispusesse a obedecer. Jesus é o Senhor de todos e não quer que nenhum pereça, a não ser que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3:9. O Espírito Santo veio sobre cada novo cristão à casa de Cornélio e os moveu a louvarem a Deus pelo que ele tinha feito. Devido à obra de Jesus na cruz, a parede que ficava entre os judeus e os gentios tinha sido derrubada e a lei da velha aliança removida. Efésios 2:14, do 14 ao 15. Pela obediência de Pedro, vontade de Deus, agora a porta estava aberta para Paulo se tornar o apóstolo dos gentios. Por que o Senhor não fez Pedro levar o evangelho aos gentios mais cedo? Porque os seus tempos, períodos, obra ocorrerem em concordância com o seu perfeito plano. Jesus é o Senhor de todos, do céu, da terra, e nós somos seus servos. Precisamos dizer sim, Senhor, e fazer a vontade do Mestre. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo. Gálatas 3:28. Deus não despreza ninguém.
Deus não despreza ninguém. Ainda que você despreze alguém, Deus não despreza ninguém. Ainda que você pense, nossa, aquela pessoa é suja, é má, é horrível, Deus detesta aquela pessoa, é engano seu. Deus não despreza ninguém. Nem quem você pensa, nem quem você acha. Deus não está desprezando essa pessoa. Sabe o pior criminoso? Sabe aqueles criminosos assim, meu Deus, aqueles assassinos em série? Nem ele, Deus está dispensando. Porque Deus não despreza ninguém. Deus, ele ama. Ele é o amor perfeito. Ele ama todo mundo. Qualquer ser humano que nasce na terra, eu quero que vocês partam do princípio de que Deus permitiu aquele nascimento. Sabe aquela mãe que não queria um filho de jeito nenhum e ela engravida? Sim. Até daquela mãe Deus queria. Esse menino veio para me punir. Não, ele não veio para te punir. Ele veio porque era um projeto de Deus ele vir para a terra. Porque Deus não despreza ninguém. Ainda que você despreze as pessoas, ainda que você não goste de alguém, Deus não despreza ninguém. Não existe essa possibilidade. E a intenção de Deus é que cada ser humano venha aqui para a terra, que vença, o maligno, não sobre salvação, porque Cristo já conquistou na cruz, mas sobre as suas tentações, representando a tentação de Adão e Eva. Então todo mundo na terra, gente, vai ter as suas tentações. Qual é a sua tentação? Vai ter tentação de homem que seria ser fiel. Vai ter tentação de mulher que seria também ser fiel. Vai ter tentação de gente que é mentir, que é enganar. Você precisa vencer isso que está te matando. Você precisa vencer isso que está te levando para perto do demônio. Você veio na terra para vencer. Deus nos colocou como governadores dessa terra. Você está aqui para governar os seus sentimentos, sensações, impressões, tudo. Como a Márcia escreveu bem, Márcia? Ela pegou da aula de perdão, hein? Devemos ser impecáveis no amor, como Jesus Cristo é. As pessoas, elas carecem da glória de Deus. Poliana, por que o mal, às vezes, ele é muito maior do que as coisas do amor? Porque aqui jaz o maligno. Ou não tem como servir a dois senhores. Não tem como você ser meio crente ou meio do mundo. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Escolha, pois, qual senhor servir. Não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Não torne puro nenhum tipo de comida. Eu não posso comer carne assim. Tem gente que, meu Deus do céu, idolatra comida. Cuidado. Se você não come algum tipo de alimento por uma situação médica, tudo bem. Dá uma linguiça para eu comer, para você ver o que acontece comigo. Acabou a Poliana. Acabou. De vez em quando, eu lembro que na semana do Natal, eu falei assim, deixa eu ver se eu ainda tenho alergia à linguiça. O quê? Quase que eu morri. Eu quadrupliquei de tamanho. Quadrupliquei. Socorro. Então, é uma coisa que eu não como. Geralmente, eu não como. Então, pronto, não como. Não é por nenhuma situação religiosa. Dá um docinho pro diabético. Pelo amor de Deus, ele passa mal. Então, assim, não torne impuro o que Deus... Não torne impuro o que Deus já purificou. Agora, você vai pegar e você não vai comer alguma coisa porque você tá com dó de... Não. É a mesma coisa também. Sim, é o mesmo raciocínio sobre pessoas. Não torne impuro pessoas. Não torne impuro pessoas. Não olhe para uma pessoa e fale assim, aquele ali vai para o inferno. Você não pode. Primeiro que você não pode condenar ninguém ao inferno. Você tem que saber que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa pessoa e você também. Quando uma pessoa mente, ela mente primeiro para Jesus. Quando uma pessoa rouba também. Quando uma pessoa frauda, outra defrauda. Quando uma pessoa engana. Quando uma pessoa é corrupta. Antes ela está sendo corrupta com o próprio Espírito Santo. Antes de ser com a sociedade, com você. Quando alguém trai alguém,
Essa pessoa traiu primeiro Jesus. Quando a pessoa se prostitui, primeiro ele fez isso com Jesus no caminho. Jesus disse que se a gente pensar no pecado, a gente já está pecando. A gente precisa expor a nossa mente ao que é belo. Porque se a gente pôr as coisas desse mundo, a gente vai viver o que é desse mundo. E esse mundo tem roubo, fraude, engano, erro, lascívia, prostituição, glutonaria. Toda espécie de desejos à disposição. E isso entra no campo de distração. O diabo, ele quer isso, gente. Ele quer te distrair ao ponto de você não perceber o quão envolvido você está com ele. Ah, agora de manhã a Catarina chegou cedinho aqui, que a Ju foi trabalhar. Ela tá lá no meu quarto. Ela olhou pra minha televisão e falou assim: Tia Polly, sua televisão funciona? Falei: funciona? Por que você nunca liga a sua televisão? Falei: porque tem coisa muito mais interessante pra fazer do que eu ficar distraída na televisão, Catarina. O inimigo da nossa alma trabalha com distração. A televisão, ela distrai você, ela rouba o seu tempo. E eu não posso ter o meu tempo roubado. Eu não posso, Catarina. E você deveria fazer a mesma coisa. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para se organizar, que eu não posso permitir meu tempo sendo roubado por isso. Aí ela: entendi. O controle funciona? Falei: funciona. Ela: meu Deus, sua televisão funciona. Eu falei: funciona. Ela: tia, eu nunca vi sua televisão ligada. Eu falei: que bom, né? Tá aí pra caso um dia eu realmente queira. Que é desnecessário, foi desnecessário até hoje. Nos últimos 5, 6 anos, se eu liguei essa televisão 1 ou 2 vezes, foi muito. Sabe por quê? Porque eu não vou me distrair. Eu não posso pegar algo, gastar o meu precioso tempo com algo que vai me tirar o foco. Eu tenho demandas a cumprir no meu dia. Eu quero cumprir essas demandas para a glória de Deus. Como eu mesmo digo, né? Pessoal escrevendo aqui. Antes, o diabo, ele quer nos matar, roubar e destruir. Mas antes ele nos humilha. E antes ainda dele nos humilhar, eu ainda ouso dizer que ele nos distrai. Ele nos distrai a tal ponto da gente não perceber que a gente está tão destruído. E aí quando ele nos humilha, a gente acha que tudo bem. Só que a gente está se comportando de maneira execrável. Horrível. Feito palhaços andando no meio da rua. Só que, como eu também digo sempre, o palhaço está no circo e não no meio da rua. Lá tá a gente andando igual palhaço. Que aí agora você pode sair andando igual palhaço no meio da rua. Que é isso, é liberdade. Não, não é. Não é. Não é. Existem coisas específicas para cada pessoa. E o diabo, ele vai confundir, distrair. Então você está tão distraído que você acha que qualquer coisa é o que entra, é o que vai. Qualquer roda você senta, qualquer roupa você veste, qualquer pessoa você conhece, qualquer comida você come. Não é assim. Não é assim. Não se distraia. Porque se você se distrair, o diabo vai te humilhar. E você não vai perceber. Ele só vai abrir o teu olho na hora que ele for te destruir. Para quando você estiver com o olho aberto, você ver aquilo que você perdeu. Só isso. Aí ele te destrói, te rouba, te mata. Só que quando ele abre o teu olho, já é tarde demais. Ele já te destruiu. Ele te distrai, te humilha, te leva a situação humilhante. Tem gente que passa por uma humilhação a vida inteira e acha que tá tudo bem. Não tá. Eu vou te dar um exemplo. Gente que traz gente. Vamos lá? Vamos tomar nosso chá? Chazinho. Já tem camomila, hein? Vocês viram que eu tô calma, gente, ó. Camomila é um chazinho que eu comprei ali. Camomila, botou canela, né? Camomila, canela e maçã. Aí eu coloquei um gengibre aqui também. Bora lá. A outra foi na minha distração que aconteceu um adultério. A outra, a ponto de achar que no mundo tudo é normal. A outra disse que andou distraída pensando que estava tudo bem. É isso. Vamos lá. Primeiro ponto, ele te distrai. Ele não tem como te humilhar sem te distrair, entendeu? Porque se ele te humilha sem te distrair, você acordou, você está vivendo uma situação de humilhação acordado. Não. Tem gente que está anestesiada. Ele te distrai às vezes por anestesia.
Ele te distrai, às vezes, te deixando com muita possibilidade, muita opção. Então, o primeiro ponto é te distrair. Na hora que você estiver completamente distraído, ele te humilha. Eu quero falar de um casal que tem uma traição no meio. Um homem, vamos supor um homem, ele tá tão distraído com o que realmente importa, que ele vai para um motel com uma, com duas, com três. Ele vai numa condição de prostituto. Ele tem que pagar por aquilo. Tem. Ele pode não pagar de uma maneira direta, mas indireta ele paga. Ele teve que pagar a gasolina, ele teve que pagar aquela noite, aqueles minutos. Ele teve que pagar um lanche, um jantar. Ele gastou parte da fortuna dele. Quando eu falo sobre dinheiro para si, é chamado de fortuna, tá, gente? R$2 já é fortuna, R$2 já é fortuna, entendeu? Não tira tua fortuna de você não, minha filha. R$2 na conta, R$2 na conta já é tua fortuna. Então ele tira parte da fortuna adquirida, entendeu? Da família dele, da viagem, do crescimento. Ele tira parte da fortuna familiar e ele investe no adultério, distraído. Aí ele deixa de conquistar os sonhos dele. Ele é um homem, na verdade, o cara que tá traindo, coloca pra mulher também, tá? Corta e põe pra mulher também. É humilhado e distraído. Quando eu vejo um caso de traição, e é muito caso, eu olho para aquele homem ou para aquela mulher, eu digo, tu é humilhada e distraída, só na minha cabeça. Primeiro o diabo te distraiu do que importa, então ele não tem foco, não é uma pessoa que sabe o que é da vida, é uma pessoa distraída e é uma pessoa que está perdendo dinheiro, que poderia estar em outro nível. Ah, mas ele é rico, mas ele poderia estar milionário. Aí milionário poderia estar bilionário. É tão vazio, a vida dele é tão vazia que gira em torno disso. De uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, só gira isso. Ele vive como um rato. Um homem que trai, vamos falar de homem então, depois a gente fala da mulher. Ele vive como um rato, você é um rato. Você é um rato. Pega esse devocional, manda e sai correndo. É um rato, você fica na corrida de rato. Rato. Era pra tu estar em outro nível, mas não tá. Tá distraído com a adrenalina. É liberado hormônios. E esses hormônios são viciantes. Hormônio da adrenalina, hormônio da dopamina. Sim. Aí vai liberando hormônio na traição. E esses hormônios são o que vicia. E ele fica numa corrida de ratos. Não consegue tomar decisões assertivas, porque tá ali, ó, na corrida de ratos. É só o que é constatado. Então o diabo, na verdade, ele quer matar, roubar e destruir. Só que antes disso ele tá humilhando esse cara. Então um cara que tá ali, ó, traindo a mulher, ele é um coitado, execrável, distraído. Ele se comporta feito um palhaço. Ele anda no meio da rua e o espírito que acompanha ele, além de todos aqueles espíritos da sexualidade, é um espírito de palhaço. Palhaço. Uma vez, foi interessante, eu cheguei num lugar para ser atendida assim. E eu vi do lado tinham espíritos sexuais, do lado de um homem, e do outro espírito de palhaço. Palhaço. Na hora eu tinha certeza que aquele cara tá traindo a esposa. Quando eu olhei pro lado, a pessoa que tava com ele, uma mulher, tava com o mesmo espírito de palhaço. Eu falei, ela é amante. Dali eu já vi. Eu falei, e ela é amante, porque o mesmo palhaço que tá destruindo ele, tá destruindo ela. Então o diabo, acredite, gente, tem um espírito de engana, de palhaço te acompanhando. O mundo espiritual é real, acreditando você ou não. Porque o diabo, ele quer isso, ele quer te humilhar, te colocar numa situação de palhaço. Só que o palhaço tem lugar certo para ser legal, no circo. Fora isso, não. Só que você se comporta como se você estivesse num circo, como um palhaço. Um bobo da corte andando. É isso que a pessoa se torna. Espiritualmente falando, não é que ela tá morta, é que ela tá como um palhaço ridículo.
É uma situação tão ridícula, mas tão ridícula que a pessoa fica como um bobão. Espiritualmente, não tem evolução, tem morte. Tem morte na real. Era para a pessoa estar em outro nível. Ali começa coisas que não deveriam acontecer, acontece. Morte. Morte espiritual. Sem morte espiritual, você não toma decisões assertivas. Ah, mas minha vida tá ok, tô ali com aquela sensação, adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, tá tudo isso te viciando. É como uma pessoa que, eu não sei nem a expressão certa, depois eu vou pesquisar, que fica cheirando cocaína. Você é um viciado. Heroína, cocaína e maconha. São esses 3 elementos que compõem esses hormônios liberados em você. Eu nunca usei droga assim. Você libera no... Não, e o pior é que eu tava dormindo no sono dos justos, né? Tava ali dormindo, de repente... mas é a verdade, gente. O diabo, ele faz isso com você. Ele quer matar, roubar e destruir. Antes disso, ele te humilha. Mas para ele te humilhar, ele te distrai. Você perde o foco do que realmente importa. Você perde o foco. Bebeu uma água? Ou um já? E olha que esse chá aqui tem camomila, hein? Acho que funcionou muito hoje, não. Então, presta atenção. Ele vai fazer isso, qualquer tipo de traição. Não é sobre o outro, é sobre trair o próprio Cristo no caminho. Então, quando você trai o Cristo no caminho, você traiu o outro, né? Você traiu o seu casamento, porque o sacramento do casamento é muito maior do que o cônjuge. Acorda! O sacramento do casamento, ele é muito maior do que o cônjuge. Ah, essa mulher não é suficiente, ela não faz isso na cama, ela é chatonilda, ela é insuportável. Então, por que o cara, ele não chega ali naquela mulher dele e eles se ajustam para que os dois cheguem em um determinado lugar? Não. Ele se permite ser humilhado. Então, todo homem, 100% dos homens que traem, você está numa condição de humilhação. E você é um palhaço. Bom dia. A paz do Senhor. Porque eu tô aqui para dizer a verdade. É só a verdade, só e somente a verdade. Eu vou colocar uma mulher numa condição de humilhação agora, tá? É porque, gente, é muito real, sabe? Primeiro, eu quero colocar a mulher. A mulher é o que menos, não é o que menos trai, tá? Hoje em dia, a mulher já trai palho. Tá? Hoje a gente tem, é muito difícil só uma mulher trair. O cara trai, ela trai. O cara trai, ela trai. O cara fica nessa corrida de ratos, tá? Quando uma mulher se comporta em traição, ela quer tomar o lugar do homem. Porque normalmente é isso. Porque quando o homem ele quer humilhar uma mulher, ele trai ela. E quando uma mulher dentro do casamento quer humilhar o homem, ela nega sexo. É isso, tá? Então, quando uma mulher trai, ela primeiro se comporta como homem, tá? O espírito que tá sobre ela é tão endemoniado que ela se comporta feito um homem. Ela se comporta feito um palhaço, mas esse palhaço acompanha o homem. É um homem, não uma mulher. Aí ela já começa a se comportar feito um palhaço em situação execrável. Pra vocês terem ideia do nível que é. Ainda é mais baixo ainda. Tá? Ela acha que tá abafando. Ele me traiu, o chifre trocado não dói. É assim que o povo fala aqui? Não, dói. No mundo do espírito você tá morta. No mundo do espírito você não consegue tomar uma decisão assertiva. Você anda feito um zumbi. Eu atendi uma moça que ela teve relações sexuais com outra mulher. E quando a gente foi fazer, né, orar e fazer o desligamento de alma delas, eu via um zumbi assim, ó, tipo, sabe aquela cena de terror, assim, que o braço fica assim, ó, tipo assim, entendeu? Assim. Ela não tinha, era apática, e eu via uma tesoura dourada cortando em cima dela. Tá,
tá, da outra, né? E essa tesoura tava nas costas da menina que tava fazendo o desligamento de alma. Tesoura não, as costas dela, bem no meio assim das costas, tinham cordas. E nessas cordas vinha uma tesoura com uma mão no céu, brilhosa, e cortava. Quando cortava dessa menina que estava fazendo o desligamento de alma, que a gente estava fazendo, ela saía correndo pro outro lado. Essa moça morria no chão. Vocês entenderam? Ela era um corpo morto que essa moça carregava. E é assim que uma mulher que trai se comporta. É isso que você carrega, minha filha. Você tá traindo, é assim. Você ainda tá traindo com alguém do mesmo sexo que você? É isso que você carrega. Uma morta nas costas. Não tem como nem ter ligadura de alma se você carrega um peso nas suas costas, porque não caixa, não combina. É uma cena de terror mesmo. Pra vocês terem ideia, eu abri o olho. Eu não ia ficar com esse olho fechado. Eu não ia. Eu abri meu olho assim, ó. Eu deixei, tem uma visão no reino do espírito, que quando eu fechava o olho era pesado demais. Isso é quando você se comporta feito uma palhaça no mundo espiritual. A outra forma, uma forma muito rápida e clara que uma mulher tem de se comportar feito uma palhaça, em estar em situação de humilhação, é quando ela nega a sua identidade. Então, um exemplo, uma mulher casada. Uma mulher casada que diz que não é obrigação dela passar a roupa do marido, não é uma obrigação dela fazer uma comida, não é minha obrigação. Também trabalho fora. Você está negando a sua identidade, tá, meu amor? Você nega sexo, você nega fazer comida, você se nega a lavar roupa. Você coloca isso tudo como moeda de troca dentro do seu casamento. Ela se comporta feito uma prostituta. Ela é uma prostituta, assim como o homem é também quando ele trai. Porque é prostituta que faz as coisas pagando. Só vou ficar bem se me der isso. Quem quer sexo por dinheiro, prostituta. Quem quer lavar roupa por dinheiro, é empregada doméstica. Ele me deu R$200 essa semana, eu vou ficar bem boazinha. Não, você vai ficar bem boazinha porque você é assim. Que é sua obrigação. Mas e o homem? Deixa eu te falar, você tá tão perdida, você não sabe nem por onde começa. Você sabe nem por onde começa. Primeiro começa do princípio. Eu sou mulher. Tenho sobre... mas eu trabalho fora também. Pois é, né, meu amor? Pois é, né? Só todo mundo. A mulher de Provérbios 31 também trabalhava fora. E ela tem uma orientação das casadas. A lamparina dela nunca se apaga. Provérbios capítulo 31, versículo... Ixi, agora eu perdi. Se é o 18 ou 25. Diz isso. E a lamparina dela nunca se apaga. E ela não tá cobrando nada. E ela trabalha, ela negocia. Ela vende linho, ela tece lã, ela vai lá, ela negocia com povos distantes, ela vai no comércio, ela faz compra, ela dá ordem à casa, ela vê se tá tudo ok, os filhos tá dormindo, se o marido tá ok. É só a vida real, tá? Você não é a super mulher por isso. Você é só mulher, mais nada, normal. Só um ser humano normal. Normal. Com 2 olhos, um nariz, uma boca. 2 mãos, cada mão 5 dedos, 2 braços, 2 pernas, cada pé tem 5 dedos em cada pé. Normal, assim. Com órgãos. Mas nada. Não tem nada de especial em você. Não tem. Gente, não se distrai. Antes do diabo te fazer você se comportar feito um palhaço em situação de humilhação. Agora... eu não vou fazer, a casa vai virar um lixo, porque ele mora, que ele tem que fazer. Não é assim. Se você fosse um pouquinho mais legal, ele faria com amor. Mas porque você é muito insuportável, aí ele não vai fazer. Mas a obrigação dele não, a obrigação é sua. E a obrigação é sua, constrangê-lo de forma que ele entenda
que por amor e cuidado a você, ele vai fazer. Aí ele não faz. Sabe o que ele não faz? Porque você é insuportável. Aí ele é um folgado. Você tá na corrida de ratos. Você se comporta feito um rato, uma ratazana. É ele um rato e você uma ratazana. Aí vocês nunca se encontram, porque vocês estão aqui, preocupado com o próprio ego, com o próprio prazer, alimentando os próprios venenos, os próprios hormônios. Os próprios hormônios. É o 18, né? É Provérbios 31, 18. Ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lamparina fica acesa durante a noite. A mulher de Provérbios 31, eu vou ler para vocês, administra bem o seu comércio lucrativo, ainda lucra. Porque o lucro está no encontro, não é o quanto você vende. Vocês não têm lucro, tá só vegetando. Porque o diabo, antes de te matar, roubar e destruir, ele vai te humilhar. E para te humilhar, ele vai te distrair. E você vai ser uma ratazana dentro da casa com rato. Rato e ratazana fica assim, girando em círculo de si mesmo o tempo todo. O tempo todo, só girando em círculo, Vocês ficam aí na corrida de ratos. A tua casa não é um casamento, é uma corrida de ratos. Eu só dei um exemplo. O dia que um dos dois cederem e parar de palhaçada, que é uma palhaçada. Quem se comporta feito um palhaço faz palhaçada. E parar, senta na tua cadeira, ocupa o teu papel, para de se distrair, faz o que tem que ser feito, que o outro vai olhar para o seu lado e falar assim, peraí, a vida da pessoa tá andando em mim, eu tô correndo atrás de rato, tô correndo atrás aqui, na corrida de rato, peraí, ele sai e ocupa a cadeira dele. Senta e ocupa o seu papel. Faça o teu papel. Às vezes vai ficar anos ali você fazendo o teu papel, porque o outro ainda é um rato distraído. O outro ali é igual um rato. Faz seu papel, só o seu. Faz o do outro, não. Não haja feito uma ratazana e nem senta na cadeira dele. Faz o seu papel. Faz o que tem que ser feito. Melhore você. Portanto, melhore. Só você. Você vai ver, você vai me agradecer. O teu posicionamento vai impulsionar o outro a se posicionar, porque sempre acontece isso. O teu posicionamento impulsiona o outro a se posicionar. Às vezes, a chance de recuperação do outro demora muito. A outra dizendo, estamos aqui com a casa imunda e desarrumada. É mais ou menos isso. Só ocupa só o seu papel. Faz só o que é seu. Acorda de manhã e fala para você. Ora, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero sentar só na minha cadeira. Eu quero fazer só o meu papel hoje. Qual que é o meu papel? Entrega assim, uma agenda. Aqui. Pega assim, entrega a agenda. Fala aqui, Jesus, isso aqui é minha agenda. Tá em branco. Preenche para mim hoje. O que eu vou fazer agora? Você vai ver. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E o foco da nossa pregação é: não torne imundo o que Deus purificou. Você está distraída, preocupada com outras coisas, tornando imundo o que Deus purificou. Não torne imundo o que Deus purificou. Já é puro porque Deus purificou. Não torne imundo comida que Deus purificou. Não torne imundo pessoas que Deus purificou. Não torne imundo lugares como a sua casa. A tua casa tem que ser chamada casa de oração e não casa de derrota. A tua casa hoje, ela exala a presença do Espírito Santo. A tua casa tem um doce aroma do Espírito Santo. O cheiro é cheiro suave. As gavetas exalam a presença de Deus. Se Jesus for na sua casa e abrir as suas gavetas, está tudo bem? Ou tem sujeira? Ou tem lascívia nas gavetas? Ou tem prostituição? Ou tem algo que desagrade a Deus dentro das gavetas? O que tem nas suas gavetas? As suas gavetas da sua casa e nas gavetas de dentro de você. O que tem ali? Não torne impuro o que Deus purificou. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos realinha.
Espírito Santo, nos ajude a sentar só na nossa cadeira, fazer só o nosso papel, só o nosso, Senhor. Nós estamos tão distraídos e tão perdidos e tão cansados e tão sobrecarregados que a gente não sabe nem identificar o nosso lugar, o nosso papel. Espírito Santo, nos santifica na verdade. Nessa manhã eu quero te pedir, nos batiza com santo temor, Senhor. Nos batiza com santo temor, nos dê uma outra visão, uma outra audição sobre o reino do Espírito. Senhor, que essa palavra venha preencher o coração das pessoas, que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, navegar nas asas do Teu Espírito e serem alcançadas pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, levanta agora de manhã, pega assim um caderno, uma agenda, fala, Senhor, toma aqui, ó. Eu quero sentar só no meu lugar, preenche minha agenda e me ajude a não olhar para o outro, tornando impuro o que Deus já purificou. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.